Pessoal, então nós estávamos falando, até o momento, em modelos econômicos, que são abstrações, perspectivas teóricas, quadros mentais que os economistas utilizam para poder trabalhar algum conjunto de variáveis, simplificando a realidade para que eles possam entender essa realidade, que obviamente é muito mais complexa do que o modelo econômico. O modelo econômico, então, o modelo de pensamento econômico, ele vai trabalhar, então, um conjunto de variáveis, simplificando a realidade para que a gente possa entender as alterações econômicas. E esses modelos econômicos, eles vão trabalhar através da análise de variações marginais, em que o economista ele passa a estudar pequenas alterações nessas variações, pequenas modificações, e passam por aí a compreender o fenômeno da tomada de decisão, a tomada de a realização de escolhas. Basicamente, então, a economia vai utilizar esse conceito de utilidade marginal ou produtividade marginal, que significa nada mais, nada menos do que a ideia de que cada variação vai implicar numa modificação pequena e que cada utilidade acrescentada será menor do que a utilidade anterior. Ou cada produtividade, cada elemento de produtividade, ou seja, uma nova máquina, um novo empregado, ele vai ter um acréscimo menor do que o anterior. Essa, né, é uma lei de utilidade marginal decrescente ou de produtividade marginal decrescente, que, obviamente, pode encontrar na realidade ou na análise das variações elementos que a contrariem. Por exemplo, antigamente eu tinha máquina de escrever, posteriormente vem o computador. O que acontece com o computador? Ele é um acréscimo que faz com que toda a cadeia de máquinas de escrever tornem-se, de alguma forma, menos produtiva do que o computador. Então, um computador realiza o que talvez milhares de máquinas de escrever fariam. Só que um computador a mais, um funcionário a mais, pode representar não uma produtividade igualmente a mais. E aí, a economia vai fazer esse estudo de o que cada acréscimo vai representar em utilidade e em produtividade. E por isso se utiliza, então, os modelos econômicos. Nós vimos aqui um modelo muito comum utilizado, que é o fluxo circular da renda. Esse fluxo circular da renda, por exemplo, vai ter muita utilidade na análise do direito tributário e do direito econômico. Nós também falamos desse vazamento do fluxo circular de renda, que se dá basicamente por meio dos governos, do sistema financeiro e da abertura econômica. E podemos, inclusive, nesse fluxo circular da renda, incluir a ideia do desperdício, da improdutividade, que faz com que os valores, né, em fluxo de receita, despesa, salário e renda, também possam se perder. Falamos disso na última aula que nós fizemos. Agora, nós vamos falar de um outro modelo econômico que vai utilizar isso que eu falei com vocês, do desperdício ou até da melhoria da produtividade, que é a fronteira de possibilidade de produção. A fronteira de possibilidade de produção é um gráfico que mostra as diversas combinações de dois produtos que potencialmente podem ser produzidos em uma economia. Trata-se, evidentemente, de uma simplificação teórica, considerar que uma economia produz apenas
dois produtos. Eu quero que vocês pensem comigo, antes da gente pensar aqui na matriz que a gente vai observar, pensem comigo o seguinte, vamos imaginar que vocês tenham que fazer duas atividades, estudar e ir na academia, ou estudar e trabalhar. Vamos pegar, eu vou mostrar aqui para vocês, antes de vocês verem, eu quero que vocês vejam um gráfico. Vamos imaginar que a linha, a seta para cima, ou seja, a seta vertical, seja a quantidade de horas que você vai dedicar ao estudo. E a seta horizontal, ou seja, a que está embaixo, seja a quantidade de horas que você vai dedicar ao trabalho ou à academia. Cada hora, vamos considerar que você tenha 24 horas do seu dia, como todos nós temos. Só que 8 horas desse tempo, vai ser destinado vai ser destinado a dormir. As outras 16 horas, você vai tirar aí um tempo para almoçar, para poder assistir televisão, para conversar com a família. Vão te sobrar, vamos colocar como exemplo, 10 horas diárias para trabalho e estudo, ou para academia e estudo. Se você tivesse nesse modelo aqui e falasse o seguinte, eu vou dedicar 10 horas do meu dia ao estudo, quanto seria para o trabalho e para a academia? 0 horas. Então, você estaria onde está o 100, você estaria na linha. Cada hora ou conjunto de minutos que você dedica ao trabalho ou à academia, faz com que essa seta entre em curva. Ele entre em curva. Então, o que nós temos? A chamada fronteira de possibilidade de produção. Para cada hora dedicada, eu só consigo dedicar a uma determinada coisa. Então, se eu dedico 10 horas para o estudo, eu vou dedicar 0 horas para o trabalho e para a academia. De forma, então, que conforme essa curva vai descendo, eu vou criando a chamada fronteira de possibilidade de produção. Se eu estudar 6 horas, eu só poderei dedicar 4 horas para a academia ou para o trabalho. Então, a fronteira de possibilidade de produção, ela vai mostrar essa combinação de dois produtos que potencialmente pode ser produzidas em uma economia. O resultado, por sua vez, pode ser estendido para toda a economia e permite a apresentação dos seguintes conceitos econômicos: pleno emprego, o custo de oportunidade, a capacidade ociosa e o desemprego, o crescimento econômico, a recessão econômica. E essa perspectiva, já respondendo a pergunta, ela vai auxiliar a microeconomia, mas ela vai auxiliar a macroeconomia também. Vejam bem, nós estamos falando de um gráfico da quantidade produzida aqui de televisores com a quantidade produzida de camisa. Eu posso produzir 90 televisores se eu produzir 0 camisas. Agora, se eu tiver no ponto B, eu posso produzir 60 televisores e 70 camisas. Agora, analisem isso. Isso aqui nós estamos falando, vamos pensar, do ponto de vista de uma indústria, que é a microeconomia. Se ela dedicar a produção para 60 televisores, ela vai poder produzir somente 70 camisas. Isso também vai valer para a macroeconomia. Vamos imaginar que a gente pense o seguinte: quanto que a gente consegue produzir de soja e de carne de boi? Vai depender do espaço territorial. Então, se eu produzir 60 quilos de soja, eu só poderei produzir 70 quilos de carne.
O modelo é teórico, abstrato, viu, gente? Por quê? Porque o terreno que eu vou destinar à soja no Brasil, ele vai ocupar a produção do gado. Então, para cada escolha que eu faço, eu impacto o outro lado. E aí, isso vai valer o seguinte, analisar o custo de oportunidade. Quanto que custa eu produzir 70 camisas? Me custa 30 televisores. Quanto me custa produzir 90 televisores? Não produzir camisas. Olha o custo de oportunidade aí. Agora, eu consigo, através dessa fronteira de possibilidade, e aí a gente vai chegar aqui para analisar esses conceitos econômicos, analisar o seguinte: a fronteira de possibilidade de produção permite ainda visualizar a evolução do crescimento econômico, expansão ou recessão. Olha só, se eu estiver numa recessão, o que vai acontecer com essa curva minha? Ela pode continuar existindo, mas ela vai passar para uma parte menor do gráfico. Vamos pensar aqui naquele exemplo que eu dei para vocês de horas. Você tem 10 horas para estudar e você tem 10 horas para malhar ou trabalhar. Então, você vai ter que dividir essas horas, essas 10 horas. Vamos imaginar que você tenha que ir ao médico. O que vai acontecer com essas 10 horas suas? Você não vai ter mais 10 horas, você vai ter 9 horas ou 8 horas. Vamos imaginar que você adoeça. Ou vamos imaginar, lá no limite, que você, veja bem, que descubra uma fórmula que você não precisa dormir 8 horas por dia, 4 horas bastam. E você vai ter a mesma qualidade. Eu estou falando aqui no ponto ótimo, né? O que nós vamos ter? Então, um acréscimo de horas disponibilizadas. Isso é mais ou menos essa ideia da evolução da economia ou da expansão econômica ou da recessão. Vamos imaginar, como eu falei para vocês, que você esteja dedicando 1 hora para academia. Vamos imaginar que você esteja dedicando 1 hora para academia. Só que quando você vai colocar aqui, o que acontece? Você acaba tendo que dedicar 2 horas. Por quê? Porque você tem que sair de casa, pegar o transporte, e esse transporte demora, voltar para casa, tomar banho. Vamos imaginar, então, uma evolução do crescimento econômico, em que você passa a malhar em casa. Então, você já não tem que pegar mais o transporte. O que vai acontecer com a sua curva de possibilidade, a sua fronteira de possibilidade? Ela não vai mudar do ponto de vista do custo de oportunidade, mas ela vai expandir dentro do gráfico. Ela vai, então, abarcar mais possibilidades, mais horas, mais qualidade. Agora, se você tem alguns outros problemas, ou como a recessão, o que vai acontecer com essa curva? Ela vai reduzir. Ela vai reduzir. Vamos imaginar que a gente esteja falando de pleno emprego. Todo mundo está empregado. A minha curva de possibilidade, ela não consegue mais expandir, porque para expandir eu teria que contratar mais pessoas. E não existem pessoas para serem contratadas. Quando eu pego aqui o caso A, vamos pegar o ponto A, em que eu estou produzindo 50 televisores e 25 camisas. Ela é uma curva de ineficiência econômica. Por quê? A fronteira de possibilidade minha era o ponto B, em que eu produzia 60 televisores e 70 camisas. Mas eu estou produzindo 50 televisores e 25 camisas. Então, isso identifica ou que eu estou diante de uma recessão econômica, ou que eu estou diante de uma situação em que eu tenho capacidade ociosa ou desemprego. Então, essa fronteira de possibilidade de produção é um modelo teórico econômico em que eu consigo perceber
o meu desenvolvimento. Vamos imaginar que você seja uma pessoa bem organizada e você faça um cálculo das suas horas do dia. O que é que você faz? Você monitora a sua rotina, você tira da sua rotina hábitos que te tiram a produtividade. Por exemplo, você vai ficar menos no WhatsApp, você vai ver menos série, você vai se dedicar mais à família. Essa fronteira de possibilidade, ela vai te mostrar qual é o ponto máximo que você pode dedicar ao seu filho, ao estudo, ao trabalho, e vai te dar a realidade sua, o seu custo de oportunidade, qual é o tempo máximo para você. Vamos imaginar que a gente faça, então, um quadro desse com 24 horas, né? E coloquemos 24 horas para cima e 24 horas para baixo e pegue duas variáveis, família e estudo. Você vai descobrir qual é o limite máximo que você pode dedicar ao seu estudo e à sua família. E isso vale para a economia. Quanto que eu posso produzir de televisor, quanto que eu posso produzir de camisa. Quando nós falamos, me deu uma bocejada aqui grande, alguém bocejou aí do outro lado, né? Quando eu estou falando, por exemplo, da vacina, qual é a capacidade produtiva do Butantan? São 1 milhão de vacinas por dia. Essa é a capacidade dele. Por que ele não está produzindo 1 milhão de vacinas por dia? Porque não tem insumo. Agora, então ele vai fazer uma escolha. Ou ele produz 1 milhão de vacina da Covid, contra a Covid, ou 1 milhão de vacina contra a gripe. Como não há insumo, provavelmente, então, o ponto B está lá no 100 para a vacina da gripe. Agora, se chegar o insumo, esse ponto B vai fazendo isso aqui, né? Vai subindo. Agora, se eu estiver diante de falta de insumo, tanto para a vacina contra a Covid, quanto a falta de insumo para a vacina da gripe, o que vai acontecer com o ponto B? Ele não vai existir, né? Eu não vou conseguir atingir, eu vou estar no ponto, ou no ponto A, ou no ponto C, abaixo da fronteira. Tudo que tiver abaixo da fronteira, eu estou considerando que há ineficiências econômicas.